Eu sou o Lucas, acadêmico do segundo ano de Medicina da Unipar. Eu faço parte do projeto de iniciação científica orientado pelo Dr. Ricardo Germán e essa é a minha apresentação para o congresso do meu resumo sobre o projeto do bisfenol. O título do meu resumo é A exposição ao bisfenol em pacientes com doença renal crônica em terapia dialítica. Eu, Lucas, sou o autor principal, a Rawane é coautora, como eu já disse, o Dr. Ricardo é o orientador. Bom, aqui na introdução, primeiro a gente tem que definir o que seria o bisfenol. O bisfenol ele é usado para fazer policarbonato, ele é usado como aditivo de plástico, então em plásticos que precisam ser maleáveis. Então em tubos, em catéteres, materiais da medicina, até materiais fora da medicina, como os enlatados, ele está presente nesses materiais na parte interna da lata, por exemplo. E estudos trouxeram que o bisfenol, tanto A quanto S, eles estão presentes nos dialisadores, que são os equipamentos que são usados para fazer a hemodiálise. E também o bisfenol ele é um composto que ele é eliminado do organismo a partir do rim. Então, uma pessoa se ela é nefropata, ela vai ter uma redução menor dessa excreção do xenobiótico. No desenvolvimento, a gente usou como base de dados o PubMed, então a gente usou os descritores em inglês bisfenol, doença crônica renal, hemodiálise e rim. Os estudos mostraram que os dialisadores, que são os equipamentos que fazem a hemodiálise, eles possuem na sua composição policarbonato. Possui membrana de polissulfona, e aí tem os outros equipamentos, como catéteres, os túbulos, os invólucros, e todos eles são feitos de plástico e possuem o bisfenol em sua composição. Esse material ele fica em contato direto com a corrente sanguínea no momento da terapia do paciente, então ele permite uma liberação sistêmica do BPA nesse paciente. Os estudos mostraram que uma hemodiálise de 180 minutos, que é uma única sessão, já libera uma quantidade considerável de bisfenol na corrente sanguínea desse indivíduo. Ainda dentro disso, tem outros fluidos de reposição, o dialisato contém bisfenol também. Então, além dos materiais, ainda tem os fluidos que também contêm bisfenol e estão em contato direto com a corrente sanguínea do indivíduo. Algumas pesquisas mostraram que pacientes que são nefropatas e precisam de hemodiálise, eles possuem 6 vezes mais bisfenol no seu organismo do que pacientes que são nefropatas, mas ainda não fizeram uso da hemodiálise. Ainda no desenvolvimento, o rim ele é o principal órgão que é responsável pela excreção do bisfenol da corrente sanguínea do indivíduo. Ele, em condições normais, faz quase total essa excreção. E o rim e o fígado eles são os principais afetados quando você tem altas concentrações de bisfenol na corrente. A diálise ela não é capaz de tirar o bisfenol da corrente sanguínea do indivíduo. Por quê? Porque ele está, a maioria dele, 70%, está ligado à proteína albumina e só de 5 a 25% está livre. A hemodiálise consegue tirar somente esse que está livre na corrente sanguínea e não que está ligado à proteína albumina, ou seja, não tem eficiência para retirar o BPA do organismo do indivíduo. Esses indivíduos que estão em uma situação de fazer hemodiálise, ele já tem uma taxa de filtração glomerular reduzida, então ele não consegue, por si só, retirar também o bisfenol da sua corrente. E o bisfenol é tóxico, ele tem toxicidade sistêmica, além do rim e do fígado, tem uma toxicidade respiratória, cardiovascular, neurológica, então esse indivíduo fica sujeito a tudo isso. Por fim, a gente conclui então que pacientes submetidos a hemodiálise apresentam uma maior exposição ao bisfenol do que outros, justamente porque esses equipamentos possuem bisfenol na sua composição. E a baixa excreção renal desses pacientes não consegue tirar esse bisfenol do organismo e nem a hemodiálise é eficaz nessa retirada do bisfenol do organismo. Essas foram as referências utilizadas para fazer esse resumo científico. Se você ouviu até aqui, muito obrigado.